Eu queria que vocês abrissem no texto de Efésios 5, versículo 18. Obrigada. Gente, é muito bom a gente se reunir aqui, nesse período que o povo está pulando carnaval e a gente está aqui pulando na presença de Deus, né? Muitas pessoas a gente só reencontra nesse período do ano. E é muito gostoso rever os irmãos de longe, de perto, né? Estarmos aqui em períodos de comunhão, comendo junto, conversando juntos. Isso é uma bênção, né? Isso faz com que a gente recarregue todas as baterias, amém? Vamos lá, Efésios 5,18, um texto muito conhecido. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Né? E o tema dessa mensagem é cheios ou vazios. Né? É sobre isso que Deus tem falado muito ao meu coração. Vou compartilhar algumas coisas a respeito disso com vocês. Em primeiro lugar, tudo que acontece na nossa vida cristã é por obra e operação do Espírito Santo. Nós somente cooperamos com Ele. Então, há duas experiências que eu considero que são imprescindíveis para uma vida cristã vitoriosa e frutífera. Duas coisas, né? Uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, que é a unção interna e a unção externa. A unção interna tem a ver com o selo do Espírito em nossa vida. Em Efésios, não vou abrir todos os versículos, né, para não atrasar. Em Efésios 1, no versículo 13, a parte B do versículo, diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E o selo é aquilo que faz a carta chegar ao seu destino, né? Se você põe uma carta no correio e não tem selo, ela não chega em lugar nenhum. Então, a sua vida cristã precisa deste selo, para que você chegue ao destino, tanto ao propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós, o cumprimento deste propósito, como terminar a carreira, como eu disse, de uma maneira vitoriosa e frutífera. E essa unção interna, como está ali em 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz que é uma unção que nos ensina. Então, essa presença do Espírito Santo em nós, que é uma realidade praticamente só da nossa dispensação, ela faz com que você seja ensinado por Deus de uma forma íntima, de uma forma interior. E essa unção interna, eu acredito que seja a base para você receber a unção externa. A gente vê muita gente se movendo no fluir do Espírito Santo, nos dons, mas sem a unção interna, isso daí não dura muito. Ou então fica combinado com atitudes que vão desagradar a Deus. Então, nós precisamos buscar a unção externa, mas a unção interna respalda essa unção externa. E nós vemos, então, como eu falei, o Espírito Santo como um selo. Jesus caminhou com aqueles discípulos todo aquele período dos 3 anos, mas nós vemos que depois da sua morte, em um momento ali com os discípulos, ele sopra na vida deles o Espírito Santo, né? Como nós recebemos no momento que cremos em Jesus como nosso Salvador, o recebemos pela fé, neste momento, ele fez morada no coração dos seus discípulos, né? Também isso está em João 20, 22, mas nós não vamos ler. Para quem está anotando aí, eu estou falando os versículos, né? Ele sopra sobre eles esse Espírito, né? Que não houve ali naquele momento nenhuma manifestação sobrenatural, mas eles receberam esse selo, né? Porque só assim a carta chega ao seu destino. Agora eu quero que vocês abram comigo um texto em Isaías 11:2, que fala sobre as manifestações ou atributos do Espírito Santo. E vou comentar rapidinho sobre isso para a gente prosseguir. Isaías 11, versículo 2.
queria ter escrito tudo no tablet, mas não deu tempo para a gente, assim, ganhar mais tempo, né? Com esses versículos. 11, 2. Aqui o profeta está falando sobre Jesus, né? Quando ele se manifestasse em forma humana, e ele diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, Jesus teve isso aqui na vida dele em toda a plenitude. Mas quando o Espírito Santo vem fazer morada em você, ele traz consigo esses seus atributos. Então, primeiramente, ele é o Espírito do Senhor. Nós vivemos em um mundo em que há muitos espíritos operando, atuando. Infelizmente, também, às vezes, dentro da igreja. Mas nós precisamos receber, carregar conosco essa unção que é do Espírito do Senhor, do Espírito de Deus. E esse Espírito é um Espírito de sabedoria também. A sabedoria que vem do alto é diferente da sabedoria da terra. A sabedoria da terra, como Tiago diz, ela é diabólica, ela não é algo perfeito. A que vem do céu é uma sabedoria perfeita, e precisamos dessa sabedoria para nos mover como filhos de Deus. E o Espírito Santo é que nos concede essa sabedoria. Se alguém quiser anotar aí, em Tiago 3,17, fala sobre isso, sobre a sabedoria. O capítulo 8 de Provérbios também fala muito sobre a sabedoria, e nós vemos que ali Jesus foi a personificação dessa sabedoria. Ele viveu essa sabedoria de forma plena, completa. E o Espírito Santo quer nos dar essa sabedoria, que é uma sabedoria pacífica, cheia de bons frutos, que produz na nossa vida amabilidade, mas ao mesmo tempo ela nos dá a sagacidade necessária. Nós não podemos abrir mão dessa sabedoria no nosso viver diário. Há muitas coisas que essa sabedoria pode produzir na nossa vida cristã. Em segundo lugar, diz que é o espírito de inteligência. Um dia nós estávamos conversando lá em casa, e a minha ajudante estava lá, e a gente estava falando exatamente sobre esse texto aqui, e eu achei muito interessante que ela entendeu algo para a vida dela, que mudou a vida dela, né? Esse espírito de inteligência, na verdade, é a capacitação, a sua condição de aprender, as habilidades e talentos que Deus te concede. Esse versículo eu queria que vocês abrissem comigo, em Êxodo 31, de 2 a 3. Que é esse versículo, a primeira vez que eu li, tem uns versículos que marcaram muito a minha vida. E era isso que eu estava compartilhando com a minha ajudante lá, e que também ela entendeu algo que na época eu consegui entender, e começou a ajudá-la muito. Êxodo 31, de 2 a 3. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, gente. É bem rapidinho de achar. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência, em todo artifício, para inventar invenções, trabalhar em ouro, prata e em cobre. Aí fala em pedras, né? Vai ali adiante. Para quê? Para que ele trabalhasse na confecção de várias coisas do tabernáculo. Então, Deus é capaz de nos dar esse espírito de inteligência para que você aprenda o que é necessário para você cumprir a sua tarefa, o seu chamado na vida cristã, né? Porque essa minha ajudante, ela sempre dizia assim: eu sou burra, eu não consigo aprender. E eu falei: não, o Espírito de Deus que habita em você é um espírito de inteligência. Então, não é a sua capacidade humana, mas a capacidade que Deus te dá de aprender aquilo que é necessário. É que Deus encheu 2 homens para que eles confeccionassem tudo que era necessário ali para o tabernáculo, fosse em ouro, prata, pedras, em madeira e todo tipo de coisa, para que eles construíssem aquelas coisas lindíssimas, né, que adornaram o tabernáculo depois que ele ficou pronto. Então, a gente tem o hábito de olhar para a nossa natureza humana e não entender que esses atributos do Espírito Santo estão em nós. E por isso ele nos dá a capacidade, a habilidade,
a condição de aprender o que for necessário para que a gente possa desempenhar a nossa tarefa, a nossa função dentro do corpo de Cristo. Então, pare de olhar para você. Fala aí para o teu irmão, pare de olhar para você. E acredite que o Espírito Santo que Deus te deu na sua conversão é capaz de te fazer apto para toda a tarefa que Ele deseja que você faça. Então, não diga eu não consigo, não diga é difícil. Eu lembro que a Ana a pastora Ana deu vários testemunhos, que o dia que o Jéssica pediu para ela cozinhar para uma multidão de pessoas, né? Ela creu na direção dele, e tomou posse, e ela cozinha hoje para o quanto for necessário. O Valdecir também, né, Valdecir? O Valdecir cozinha para quantas pessoas for necessário e de uma maneira maravilhosa, né? Quem não gosta da comida do Valdecir? Todo mundo, quando sabe que foi o Valdecir que fez, o pastor Valdecir, quer comer a comida dele. Agora, onde ele aprendeu isso? Eu tenho certeza que não foi na sua casa quando você era criança, né, Valdecir? Foi o Espírito de Deus que o capacitou para essa tarefa. Então, ao invés de você dizer, eu sou burro, não tenho sabedoria, eu não tenho entendimento, né? Nós vamos continuar aqui, tem mais coisas. Não tenho habilidade para fazer isso, não tenho talento para fazer isso. Deus vai te capacitar. Amém? Você tem que tomar posse. Olha que coisa tremenda, o Espírito de Deus, que tem todos esses atributos, mora em você. Então, quando você precisar, peça a ajuda dele, e ele vai te ensinar. Ele vai te capacitar, ele vai te habilitar, amém? É o Espírito também de conselho. Tanto que ali em João 14, 26, Jesus diz, o conselheiro que eu enviarei, né? Ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, esse Espírito Santo, tanto é o nosso conselheiro, no momento que você precisa tomar uma decisão, você precisa lidar com uma situação complicada, como também ele te capacita a aconselhar as pessoas. Né? Você já viu? Tem gente que todo mundo precisa de ajuda, essa pessoa pega e leva para o pastor, leva para a pastora, leva para o líder. Por que você mesmo não faz? Por que você não ora ali silenciosamente, como às vezes quando alguém começa a conversar comigo, eu falo, Espírito Santo, me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê capacidade de lidar com essa situação. Porque é dele, não é nosso. Você acha que o pastor, a pastora e os líderes têm mais condição do que você? Não, é o mesmo Espírito Santo que habita na sua vida. Então, peça a ele ali, naquele momento em que você precisar, e ele vai te dar sabedoria para você aconselhar, esse espírito de conselho, que vai fortalecer as pessoas. Às vezes você diz algo para ela, e já aconteceu muitas vezes isso comigo, que ela diz, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado por esse ângulo, né? Muito obrigada pela direção que você me deu. Mas a hora que ela começou a falar comigo, eu não tinha direção nenhuma. Quem deu a direção para aquela pessoa? Foi o Espírito Santo. E ele está em você, assim como ele está em mim. Amém? O Espírito de fortaleza. Esse Espírito de fortaleza, gente, é não sucumbir diante das dificuldades. E você também fortalecer as outras pessoas. Tem um texto em Provérbios 24:10 que diz, se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Então é no momento da angústia que essa fortaleza quer se manifestar na sua vida. No dia da angústia, no dia da dificuldade, no dia da luta, no dia em que ninguém tem direção, no dia em que não há um caminho. O Espírito Santo te mostra, abre um caminho onde ele não existe e te diz, vai por aqui, anda por aqui, faz dessa forma, seja forte, seja valente, eu estou ao teu lado, eu vou te socorrer. Amém? Então é o espírito de fortaleza. Isso também te ajuda a fortalecer outras pessoas. A pessoa vem destruída falar com você, passando por uma situação, e você a exorta, você ministra ânimo. Você, pelo Espírito de Deus que habita em você, consegue fazer com que aquela pessoa se levante, continue crendo, continue caminhando, reúna forças, porque é isso que o Espírito de fortaleza faz conosco. E o Espírito de conhecimento, isso envolve muitas coisas, né? Entendimento, discernimento, intuição, a própria revelação, né? O Espírito Santo traz para nós. Você tem tanto a capacidade de conhecer a Deus, o mundo espiritual, as coisas que estão ocultas aos olhos das pessoas que não têm a Jesus, que não têm o Espírito Santo habitando nelas, como também a conhecer aquilo que está à sua volta, através dessa intuição, né, que é uma
uma área do nosso espírito que o Espírito de Deus vivifica quando nós nascemos de novo, através do discernimento espiritual, através da capacidade de entender as coisas. Vocês já viram como a cabeça das pessoas do mundo é confusa? Às vezes ela é culta, muito culta, entende de uma porção de coisas, mas a mente dela é obscurecida, ela tem um entendimento confuso, principalmente naquilo que se refere à área espiritual. E Deus nos dá essa clareza, né? Esse espírito de conhecimento é essa clareza, essa capacidade de você entender as coisas da forma como Deus quer que você entenda, de ter essa intuição, mesmo quando parece que a situação tem um lado, você consegue perceber que há outro que está oculto, né? Tudo isso é o Espírito de Deus que faz em nossa vida. E por último diz o espírito de temor do Senhor. O que é temor, gente? Não é ter medo de Deus. Quando eu era criança, eu tinha medo de Deus, né? Pelo que eu aprendi dele. Mas conforme eu fui crescendo e me relacionando com Deus, eu passei a ter reverência pela pessoa dele. Porque Deus é majestoso, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus está elevado acima de todas as coisas. Mas mesmo assim, ele é o meu Pai. Ele é aquele de quem eu posso me aproximar em momentos que eu preciso do seu colo, do seu consolo, da sua presença em minha vida. Então, a gente faz isso com reverência, mas não com medo mais, né? Porque o perfeito amor lançou fora o medo. Eu não tenho mais medo de Deus, mas eu tenho essa reverência, a capacidade de confiar e também de me submeter, de não ultrapassar os limites que a palavra estabelece para nós. Temer a Deus é isso. Você, na vida da velha criatura, faria coisas terríveis. Mas agora que você conhece a palavra, o Espírito Santo te lembra dela. E você não ultrapassa esses limites. Isso é que é temer a Deus. E nós vemos ali, em Provérbios 9:10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, fechou o círculo aqui dos atributos, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, você se torna sábio. E você pode até não ser culto, como eu falei, pode até não ter estudado muito. Tem gente que se prende a isso. Ai, eu não estudei muito, eu não fui muito para a escola, fiz malemol primário. Isso não tem nada a ver, gente. Estudar e aprender é muito importante, mas não é o essencial. Você precisa do Espírito de Deus, que vai te dar sabedoria, que é muito mais precioso do que a cultura humana. E precisamos do Espírito Santo para adquirir a cultura, para que ela não enche a nossa alma, mas que ela nos dê habilidades, nos dê ferramentas, nos equipe para fazer aquilo que Deus deseja. Amém? Então não se prenda nisso, o Espírito de Deus, que é o Espírito que tem todos esses atributos, essas atribuições, veio habitar em você. O que você precisar, Ele vai te dar. Essa é a unção interna, a que te ensina todas as coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler um texto de Efésios, capítulo 1, de 15 a 23. Eles vão colocar aqui, se você não quiser abrir, esse eu pedi para colocar. Efésios 1, do 15 ao 23. Pelo que, ouvindo eu também, a fé que há entre vós, repitam comigo, a fé no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, repita comigo, amor. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê, em seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Jesus, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e domínio, e de todo nome, todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés,
e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Paulo, ele diz que a igreja de Efésios era uma igreja assim, Paulo ficou muito tempo ali ensinando, ministrando, uma igreja que se destacou. Muitos mistérios Paulo revelou aqui na carta de Efésios, né? Então, um povo cristão, embora tivesse sido pagão, mas agora era cristão, que tinha capacidade de compreender verdades espirituais profundas. Diga, eu quero. Deus quer revelar isso para nós, mas às vezes a gente é tão limitado, principalmente com essas desculpas, eu não sei, não posso, não consigo, não tenho escolaridade, que Deus não consegue compartilhar com você aquilo que Ele quer revelar. Então Paulo, ele fala aqui no primeiro versículo da fé e do amor. Isso eles já tinham fé e tinham amor, que são coisas muito importantes na nossa caminhada cristã. Mas ele vai dizendo a respeito desses atributos aqui, que ele orava para que eles tivessem em seu conhecimento, espírito de sabedoria, de revelação, que os olhos do entendimento deles fossem iluminados. E para que tudo isso? O Espírito Santo nos faz compreender duas coisas fundamentais. Que é, ele nos leva a compreender o grande mistério da salvação e conversão, né? Deixa de ser só uma verdade teórica e você passa a compreender a profundidade do que isso significa, da sua posição em Cristo, do que Deus fez na sua vida. Quando você tem iluminado os olhos do seu entendimento, quando você recebe sabedoria, revelação, você consegue compreender o mundo espiritual, compreender a igreja como um corpo, compreender o seu papel dentro dela, compreender que Deus te chamou e te vocacionou para alguma coisa. Talvez você ainda não saiba o que é, mas você precisa descobrir na caminhada cristã, porque Deus tem uma vocação, um ministério para cada um de nós, seja ele qual for. E Ele colocou o Espírito Santo em você para te habilitar para cumprir esse chamado, amém? Então nós precisamos querer esse espírito de entendimento, de revelação, de sabedoria, desenvolver, permitir que Ele opere em nós para que a gente cumpra esse papel. Então o Espírito Santo, Ele vai fazer isso, vai fazer com que a gente compreenda esse mistério da sabedoria e da conversão e também a autoridade que foi dada para a igreja. Aqui ele fala do poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E lá em Colossenses 3, de 1 a 3, diz para que a gente não fique envolvido com as coisas dessa terra, pensando nas coisas dessa terra, porque nós temos uma vida escondida com Cristo em Deus. Nós somos ressuscitados quando nós cremos, quando nós nos convertemos. E fomos assentados nas regiões espirituais com Cristo. Olha que posição maravilhosa de autoridade. Eu preguei isso aqui recentemente, né? Mas só sobre esse texto de Colossenses. Então ele nos assentou ali ao lado dele. Nós recebemos a sua autoridade para continuar a obra que ele iniciou nessa terra. E se você não se levantar na sua vida cristã por essa unção interna, esse poder do Espírito Santo que te foi dado para realizar a obra de Deus, você vai passar a vida sendo um religioso, um frequentador de igreja, uma pessoa que não entende nada de coisa nenhuma, não consegue se inserir em coisa alguma, porque o Espírito Santo quer te levantar. Ele já te fez ressuscitar com Cristo, já te assentou nos lugares celestiais com Ele, já te deu essa capacidade que seus atributos oferecem para que você não só compreenda a sua salvação, a sua conversão, a vida espiritual, o mundo espiritual, como para que você atue neste mundo como um instrumento de Deus para realizar a obra que Ele te confiou. Em segundo lugar, o Espírito produz em nós seu fruto, que é em nós a manifestação do caráter de Cristo. Quanto mais esse fruto se manifesta na sua vida, menos você parece com aquela velha criatura que você era e mais você se parece com Jesus, o seu irmão mais velho, né? Mas você manifesta a natureza que ele tinha. Jesus era a plenitude desse fruto do Espírito, e você também é chamado a ser. Então é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso precisa se manifestar na sua vida, para que você não seja mais visto como aquela pessoa que você era, às vezes violenta, agressiva,
às vezes uma mosca morta que não reagia com nada, né? Às vezes uma pessoa intemperante, sem domínio próprio, que falava rudemente, falava grosseiramente, ou então que não falava nada, né? Tem gente que tem medo até de abrir a boca para falar. E o Espírito Santo quer mudar essa realidade. Ele quer que você produza esse fruto de forma abundante. Isso está em Gálatas 5, 22 a 23, né? A descrição do fruto do Espírito. E também, em João 16, 8, diz que ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem te convence do seu pecado? Quem é responsável por produzir em você o genuíno aquebrantamento e arrependimento? É o Espírito Santo. Sem ele, nós nem conseguimos compreender que somos pecadores, né? Quando a gente estava no mundo, a gente vivia aquela vida como se fosse normal. Mas quando a gente se converte, a gente percebe que a gente quebrava a lei de Deus, os princípios de Deus continuamente. E por causa disso, a ira de Deus estava repousando sobre nós, né? Nós éramos os filhos da desobediência. Hoje somos os filhos amados, queridos. Como o pastor Flávio falou ontem, hoje está sobre nós a nuvem de Deus, né? E ela, como ele disse, você está debaixo da nuvem, tudo é possível. Quando você sai da nuvem, nada mais é possível, né? Nada mais acontece. Porque a nuvem te coloca numa posição em que você é diferenciado. Tá? Você vive o extraordinário de Deus em sua vida. Então, ele é que vai fazer você se aquebrantar, você se arrepender, você reconhecer seu erro, você pedir perdão, você perdoar e você manter uma vida íntegra e santa. Tá? A unção externa, nós já vimos até aqui a unção interna, que é resultado da presença do Espírito Santo ali, como selo que te foi dado. A unção externa, nós vemos a manifestação dela no Antigo Testamento de forma bem, assim, pontual, né? Na vida de certas pessoas que Deus chamava e comissionava para uma tarefa. Nós vemos, por exemplo, na vida de Sansão, uma unção que lhe deu força sobrenatural, mas o interior de Sansão não foi transformado. Faltava a unção interna, né? E como não houve a unção interna, a unção externa não mudou o coração dele, não mudou a natureza dele, né? E fez com que ele acabasse se enrolando com aquele chamado, com aquela capacitação de Deus, e acabou caindo na mão dos seus inimigos, tá? Então, no Antigo Testamento, Deus vinha sobre as pessoas, né, o Espírito Santo, de uma forma bem pontual, e uma capacitação externa, né, com algo sobrenatural de Deus. Mas no Novo Testamento, nós vimos ali em Atos 2, de 1 a 4, né? Quando acontece aquele derramamento do Espírito em uma data, uma festa que os judeus já comemoravam, que era o Pentecostes, né? Não começou a chamar Pentecostes porque o Espírito foi derramado. Eles já se ajuntavam em Jerusalém para aquela festa. E naquele momento, o Espírito Santo veio sobre eles de uma forma tremenda, sobre os discípulos que estavam reunidos ali no cenáculo. E eles começaram a falar em línguas estranhas, né? Na verdade, naquele momento foi a língua dos povos que estavam ali reunidos em Jerusalém. Então, tanto são línguas conhecidas na terra, mas que a pessoa nunca aprendeu a falar, como são línguas estranhas que ninguém consegue entender, né? Foi a primeira manifestação que aconteceu na igreja, né? Essa dispensação que nós vivemos. E veio primeiramente sobre os discípulos, e depois foi vindo sobre várias pessoas. Nós vemos ali na descrição em Atos dos Apóstolos, muitos momentos em que houve esse derramar do Espírito. E esse derramar do Espírito é uma capacitação para o serviço. É uma capacitação para que você cumpra o seu chamado e o seu ministério nesta terra. Entenderam? Então, ela vem sobre a nossa vida, não vem para mudar o nosso interior. Ela vem para nos habilitar para cumprirmos o nosso chamado. Então, até então, nós vimos discípulos que Jesus falava com eles, parece que eles não entendiam muita coisa, tanto que ele fala, quando o Espírito vier, ele vos fará entender o que eu vos tenho dito, e vos ensinará outras coisas, porque eles não conseguiam entender. Jesus falava do fermento dos fariseus, eles achavam que ele estava falando de pão, e eram meio confusos, né? E, acima de tudo, medrosos. Quando Jesus foi preso, foi levado para a crucificação, só João permaneceu ali perto dele. Pedro chegou até a negar Jesus, não é? Então, eles tinham muito medo.
tinham muita sinceridade no coração, mas tinham muito medo. E quando veio o Espírito Santo sobre eles, eles se tornaram ousados, se tornaram corajosos, se tornaram, não uma coragem humana, mas uma coragem sobrenatural de enfrentar qualquer coisa. Amém? E essa capacitação, eu já preguei uma palavra há muito tempo atrás, que inclusive está no meu livro, viu? Vou fazer uma propaganda aqui. Que chama Óleo e Fogo. Não sei se eu preguei no retiro ou se foi em outra ocasião, não me lembro mais. Mas o óleo, gente, vocês sabem que ele é um combustível, né? As lâmpadas lá do tabernáculo, daquele castiçal, do menorá, eram acesas com óleo, né? E ele é um combustível. E quando você coloca fogo, aí ele pega fogo, o óleo. Então, o óleo é o combustível e o fogo é a combustão. Jesus deu um comando para os seus discípulos, aqueles discípulos medrosos, aqueles discípulos que se sentiam incapazes, aqueles discípulos confusos. Ele disse para eles ficarem ali, em oração, em unidade, buscando a Deus naquele cenáculo, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Então nós temos que entender que na nossa vida precisamos de ajuntar o óleo, precisamos fazer o nível de óleo subir, para que não seja só uma manifestação de fogos de artifício, mas uma manifestação poderosa, real e permanente na nossa vida. Amém? Então, eles ficaram ali em obediência a Jesus, orando, com medo, lógico, se prenderam a Jesus, daqui a pouco vem buscar a gente. E ficaram com medo, mas foram obedientes. O que havia ali? Havia unidade, como eu falei, koinonia, uma palavra que aparece ali no Novo Testamento, que era um desejo de estarem juntos, de andarem juntos, né? É isso que está acontecendo aqui. A vontade que nós temos de estarmos compartilhando nossas vidas, estarmos conversando e trocando experiências espirituais, orando uns pelos outros, né? É a koinonia. Ali tinha koinonia, tinha unidade, ali tinha comunhão, ali tinha oração, tinha clamor, tinha uma fome e sede de que Deus fizesse alguma coisa, não é? E quando o nível de óleo chegou aonde Deus queria, o que aconteceu? O fogo veio, né? Vieram línguas de fogo. Eu falo assim que eu vejo aqueles discípulos que estavam ali reunidos com palitos de fósforo, né? A hora que o fogo veio, a Bíblia fala que foi como línguas de fogo sobre cada um deles, né? Então acendeu cada um deles. Talvez o que esteja faltando na sua vida, muitas vezes na minha vida, é sermos acesos. Mas para que a gente seja aceso, a gente precisa de óleo. Se você não fizer o nível de óleo subir, o que vai acender vai ser uma coisa muito momentânea, não vai durar e não vai permanecer. E Deus quer nos capacitar com um revestimento, com uma unção que seja permanente. Amém? Aqui eu nem coloquei ali, eu vou só citar esses textos para vocês lerem, vou explicar rapidinho. Em 1 João 12, de 4 a 11, fala sobre os dons, aqueles dons que a gente chama de espirituais, sobrenaturais, né? Que é discernimento de espírito, que é falar em outras línguas, interpretação de línguas, o dom de profecia, o dom de cura, o dom de milagres, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Tudo isso é uma capacitação sobrenatural na nossa vida. A gente não tinha isso até a gente se converter. E quem tinha, não era por causa do Espírito Santo, era por causa de espíritos malignos aos quais você entregou sua vida, ou se envolveu, e ele tem uma imitação desses dons em algumas áreas, né? Mas os que vêm de Deus começaram ali no dia de Pentecostes, e alguns, né? Outros já havia no Antigo Testamento, mas como eu disse, de forma muito pontual. Então, em 1 Coríntios 12, de 4 a 11, fala sobre esses dons, os dons sobrenaturais, aqueles dons que a gente quer na nossa vida. O próprio apóstolo Paulo fala para a gente aspirar aos dons espirituais, aos dons do Espírito Santo. Em Efésios 4, 11 e 16, diz que esses dons operam para que o corpo de Cristo, em todas as juntas e medulas, funcione corretamente. Então aqui fala sobre os dons ministeriais, o dom de mestre, o dom de pastor, de evangelista, o dom de profeta e o dom de apóstolo, né? É um ministério, na verdade, que Deus vai levantar na vida de cada um, da forma como lhe apraz, né? Deus vai te capacitar para ser aquela pessoa que se move naquele ministério, através dos dons sobrenaturais, através dos dons espirituais.
E também nós temos, em Romanos 12, de 7 a 8, alguns dons que a gente chama de motivacionais. Desde que você nasceu, você já tem aquilo. E o dom sobrenatural de Deus vai te capacitar de forma sobrenatural para você cumprir aquilo. Então, serviço, exortação, generosidade, também chamado de liberalidade, vários dons ali, o de ensino, que eu tinha desde criança, gente. Quando eu ia brincar de escolinha, eu era professora e todo mundo era aluno. Aquilo que você faz desde que você é criança. Tem pessoa que é serva desde criança. Mamãe, deixa eu te ajudar. Mamãe, posso fazer? Ô vovó, ô tia, né? Você quer ajudar, você quer servir. Então, é um dom motivacional. Deus já colocou dentro de você. Depois vocês leiam com calma em casa. Mas quando vem esse dínamos, né? Esse poder do Espírito Santo sobre a sua vida, aquilo explode de dentro de você. Então você recebe uma capacitação sobrenatural para fazer aquilo e o seu ministério desponta. Você faz aquilo bem, você gosta de fazer aquilo, né? É algo que Deus distribui dentro do corpo para que, pelo auxílio de todas as juntas e medulas ali, de cada parte, esse corpo funcione na terra corretamente, desempenhe a obra que Jesus deixou delegada para a sua igreja, tá? Então, como eu disse, para o desempenho do ministério e vocação, você precisa ser capacitado com os dons espirituais. Eu já preguei sobre isso, que somos dispenseiros de Deus, né? Na verdade, Deus tem uma dispensa. Não sei se vocês têm uma dispensa na sua casa, um lugar onde você guarda principalmente mantimento, né? Tem prateleiras ali, então você põe o arroz, põe o feijão, põe o óleo, põe tudo quanto é coisa ali que você vai precisar. Deus tem uma dispensa também. Quem sabe qual é a dispensa de Deus? Ninguém lembra? É a cruz, gente. A cruz é a dispensa de Deus. Eu não tenho nada para oferecer para uma pessoa que me procura, que precisa da minha ajuda. Mas quando essa pessoa precisa da minha ajuda, eu vou na despensa de Deus e tomo aquilo que eu preciso para ajudar essa pessoa. Então, os dons que Deus nos dá são as chaves que abrem essa despensa. Você vai lá, deixa eu ver aqui que essa pessoa está precisando de arroz, de óleo, de feijão. Não estou falando de cesta básica, viu, gente? Eu estou falando de ajuda. É um conselho, é uma direção, é uma oração, né? É uma repreensão muitas vezes, né? É uma palavra de conhecimento, de sabedoria para que eu entenda o que está acontecendo com aquela pessoa, é um discernimento de espírito, é uma profecia, né? É uma oração em línguas, não sei, mas Deus vai, através da sua dispensa, me conceder essa capacidade de ajudar as pessoas. E os dons são as chaves, você precisa dos dons. Tem gente que fala, não vou mexer com isso não, isso era para a igreja primitiva, isso daí, não acredito que funcione agora não, isso é tudo da carne, né? Vocês já viram o avivamento que está tendo nos Estados Unidos? E já está chovendo de cristão falando que aquilo é da carne, que aquilo é isso, que aquilo é aquilo. Deus está fazendo uma coisa sobrenatural ali. Tem uns fiscais de plantão que já estão rotulando aquilo como algo que não é de Deus. Olha que perigo, gente. Deus está começando a acender fagulhas, né? E nós temos orado, vem para cá, aquele avivamento ali, vem para cá, aquela fagulha ali que sopre aqui, que Deus faça nesses dias aqui, o que Ele está fazendo lá, que é uma coisa maravilhosa, o que aconteceu no dia de Pentecostes, e através da história da igreja, Deus tem feito isso, gente, inúmeras vezes, né? Até chama revival, né? O que é revival? Revival é reviver, e só revive quem está morto, já foi vivo e morreu, é a igreja. A igreja primeiro precisa do reavivamento, porque muitas vezes nós vamos caminhando na vida cristã e vamos morrendo e não percebemos, somos mortos vivos. A gente fica só com a teoria na cabeça, aquele borbulhar aqui do início, né, que fazia a gente fluir, se mover e ter a vocação, o chamado, o ministério e ter prazer em fazer aquilo, vai ficando cada vez mais lá para trás. Então Deus de vez em quando envia um revival, né, para despertar a sua igreja, levantar a sua igreja e fazer com que a sua igreja comece a impactar a sociedade novamente. Amém? Então, pense nisso, que os dons são as chaves para que você abra a despensa de Deus,
para que você se mova no sobrenatural de Deus e ajude aqueles que estão à sua volta a também ter encontro com Cristo, a também se levantarem, a também permanecerem de pé, a também caminharem vitoriosamente, amém? É uma noite dessas aí que Deus começou a ministrar essas coisas em meu coração, Deus colocou uma frase no meu coração que me queimou muito, que eu escrevi aqui. O Espírito Santo falou comigo: somente cheios do Espírito nós nos importamos e nos envolvemos de fato com o sofrimento das pessoas. Quando você é um religioso, você quer cumprir a sua tarefa e voltar para casa. Mas quando você de fato está cheio do Espírito Santo, cheio desse óleo, e esse fogo aí ardendo, né, a combustão desse óleo, você se importa de fato com o sofrimento das pessoas, você se envolve com a vida delas, e você usa essas chaves para ajudá-las a sair dessa situação, como um dia alguém te ajudou a sair daquela situação em que você estava. Eu creio que todo mundo aqui, pelo menos 90%, um dia teve alguém que estendeu a mão, que foi um cristão genuíno. Eu lembro que quando eu me converti, e foi na renovação carismática, não foi na igreja evangélica a princípio, tinha um rapaz que passava da nossa casa, éramos 3 amigas que morávamos perto, passava da nossa casa para nos levar lá para a igreja onde estava tendo aquele movimento tremendo do Espírito Santo dentro da igreja católica. E a gente começou a se esconder dele, que a gente não queria ir, né? E eu falava para minha mãe: fala que eu não estou, mãe, fala que eu não estou, eu não quero ir. Que incrível, né? O diabo coloca um medo na gente, porque ele sabe o que ele vai perder no dia em que Deus tocar a nossa vida com aquele poder. E aí, não teve jeito. Ele não desistia, gente. Ele passava todo dia que tinha aquela reunião, todo dia, até que um dia a gente falou: vamos, porque aí pelo menos ele para de passar, a hora que a gente voltar a gente falou: nós não queremos ir mais. Mas quem disse que a gente falou isso para ele? Depois que a gente foi impactado por aquilo, nunca mais a gente deixou de ir. Aquilo despertou a gente, transbordou de dentro para fora. O Espírito Santo estava batizando pessoas, fazendo uma obra tremenda ali, e aquilo mexeu demais com a gente. É que Deus sabia que a gente era tão católico que não iria direto para a igreja evangélica, né? Então ele começou a se mover dentro da igreja católica e tomar as pessoas com seu poder e colocar aquele fogo em nós que nunca mais se apagou. Glória a Deus. E também o Espírito Santo continuou e disse: e estamos capacitados, né, quando estamos cheios do Espírito e prontos para sofrer pelo Evangelho. Você tem medo da perseguição? Você tem medo de algo que possa vir por ali? Precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos dá ousadia e coragem, não importam as circunstâncias à nossa volta. Nós sabemos que podemos tudo naquele que nos fortalece. Não ficamos preocupados: eu preciso ficar quieto. Um monte de gente manda mensagem: vamos parar de colocar certas coisas na internet. Vai falar: para quê? Para eles não descobrirem que nós somos crentes, né? Para a gente ser crente, agente secreto? Não, a gente tem que ser luz, tem que ser sal nessa terra. Precisamos nos expor, não de forma errada, né? Não de forma deficiente, mas precisamos levar a luz, levar o sal para as pessoas, para despertar sede nelas, fome por Deus, amém? Então, quando o Espírito Santo falou isso comigo, me impactou muito, que eu falei: só cheios do Espírito, de fato nós nos importamos com as pessoas que sofrem à nossa volta. Você começa a orar pelas pessoas que estão lá na Turquia, na Síria, na Ucrânia, seja lá onde for, né? Que há problemas, as pessoas estão sofrendo, você não conhece ninguém, mas o seu coração dói, porque o coração de Deus dói. Deus quer intercessão, e o Espírito Santo nos leva a interceder por quem você nunca viu na sua vida, não é? Nós nos importamos, e aqueles que estão perto da gente, você usa as chaves que Deus te deu para ajudá-los, para que eles sejam resgatados do império das trevas e comecem a fazer parte do reino de Jesus, do reino do Filho de Deus, que é para onde Ele quer levar todas as pessoas. E também a gente está pronto, está capacitado para sofrer pelo Evangelho. Depois que o Espírito Santo veio sobre aqueles discípulos ali em Pentecostes, eles não tiveram mais medo de nada. De nada. Eles sofriam ameaças. Eles não oravam: ó Deus, tem misericórdia de nós, estamos fazendo a tua obra, Senhor, nos esconde dos olhos dessas pessoas. Não, eles pediam para Deus mais intrepidez, mais ousadia, para continuar falando no nome de Jesus. E era tanta ousadia que tremia o lugar que eles estavam orando, amém? É isso que nós precisamos, irmãos, ser cheios do Espírito, amém?
Ambas as coisas são naturais em nós, né? Nos importarmos com as pessoas e estarmos dispostos a sofrer pelo Evangelho. Mas a presença do Espírito nos impulsiona de uma forma sobrenatural nisso. E assim, passando para o final, né? Se nós podemos nos encher, é porque também podemos nos esvaziar, né? Se a Bíblia fala enchei-vos do Espírito, é porque a gente pode se esvaziar. É uma coisa que enche e que esvazia, se você permitir que isso aconteça. Em Romanos 5,19 diz para a gente não extinguir o Espírito Santo. Se a gente... Não é isso que está escrito, em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5,19. Para a gente não extinguir o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo também é uma coisa, o enchimento do Espírito é uma coisa que pode ir esvaziando. Nós vemos ali a parábola das 10 virgens, não é? Elas eram virgens, elas estavam à espera do noivo, todas elas. E todas dormiram, o problema não foi ter dormido. Qual foi o problema? 5 tinham óleo, 5 não tinham mais. Deixaram esvaziar suas candeias. E é isso que não pode acontecer conosco, é um perigo para a nossa vida cristã. Você deixar a sua candeia esvaziando. Aí o fogo também vai se apagando, como aconteceu, como esse versículo diz, para a gente não permitir que esse espírito seja extinguido na nossa vida. É por isso que muita gente começa a carreira cristã, parece um meteoro, e lá na frente você olha para ela voltou a ser uma pessoa natural, uma pessoa que não tem mais aquela unção de Deus na sua vida, como o pastor Flávio falou ontem, saiu debaixo da nuvem, porque é só debaixo da nuvem que as coisas sobrenaturais acontecem. E essas virgens, quem está anotando Mateus 25, de 1 a 13, nós vemos que o fogo se apaga quando o óleo se acaba. Repete aí. O fogo se apaga quando o óleo se acaba. Então, não adianta você ficar, eu quero Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, faz de novo, faz de novo. E o óleo? O óleo é você que tem que deixar a candeia cheia, você que tem que desenvolver esse monte de óleo para que o Espírito Santo continue queimando, amém? É você que precisa cultivar aquelas coisas que havia ali no cenáculo que eu falei, unidade, temor, comunhão, né? Tem gente que acha que o Espírito Santo vai encher para ela ficar lá dentro da casa dela sem fazer nada. Não, a unção de Deus é dinâmica, tem um propósito, é você desenvolver o seu ministério, o seu chamado. Se você não quer nem estar em comunhão com o corpo de Cristo, para que você quer a unção do Espírito Santo sobre a sua vida? A unção é para servir, é a capacitação sobrenatural de Deus para servirmos a Deus dentro do corpo de Cristo, na área que Deus nos levantou. Então, você precisa se encher de óleo, você precisa da comunhão com o corpo. Ah, mas esses crentes são muito esquisitos. Gente, nós temos irmãos naturais que são esquisitos também, você não tem que conviver com eles. Família é família. Família tem defeito de todo jeito. Se você focar nos defeitos, você vai morar sozinho também. Você não consegue morar nem com a tua mãe, com o teu pai, com seus irmãos que Deus te deu. Mas aquilo é uma escola para a nossa vida. A igreja é uma escola para a nossa vida. Deus está tratando a gente aqui para que a gente consiga lidar com as pessoas do mundo lá fora. Como é que você vai amar as pessoas que estão lá fora se você não ama quem está aqui dentro, que tem o mesmo Espírito Santo, que ora por você, que luta ao seu lado, que te fortalece na fé? Então precisamos dessa comunhão, precisamos de andar juntos, precisamos de buscar esses momentos de estarmos juntos, de intercessão. Ali havia intercessão, havia clamor. Precisamos de fome e sede de Deus, amém? Os dons precisam ser buscados, exercidos e ativados continuamente pela prática, tá? Se você recebeu o dom de profecia, dom de palavra de conhecimento, dom de palavra de sabedoria, você precisa estar em situações que isso vai exercitar, vai ser ativado em você. Você vai continuar fluindo nisso. Como eu falei, dentro da sua casa isso não vai acontecer. Você precisa estar ali, no mundo, ministrando na vida das pessoas. E eu lembrei de uma coisa agora, né? Eu passei no calçadão com a minha filha, com a Kelly. E a Kelly é muito discreta, né? Aí tinha um homem sentado numa cadeira de rodas, assim, na esquina. Aí eu já virei a esquina e parei. Comecei a conversar com o homem, né? E ele queria dinheiro, né? Aí eu dei uma nota para ele e comecei a conversar com ele. Eu falei, o senhor crê em Jesus? Ele trancou a cara, assim. Aí a Karen falou, ih, mãe, acho que ele não crê, não. Vamos embora.
Aí eu continuei falando com ele, né? E ele foi ficando nervoso, foi ficando irado, foi ficando irritado, né? E eu falando com ele, de repente o homem levantou na cadeira. Aí quase que a Keren saiu correndo, né? Nervoso. E ele pegou a nota que eu dei para ele, gente, ele apertou assim, fez uma bolinha da nota, que deu até raiva. Não devia ter dado nada para ele, só palavra, né? Apertou a bolinha assim, aí ele me mostrou, assim, né? Falei, o diabo está me afrontando. Eu percebi imediatamente, né? Aí eu falei, ai, mas o senhor não era cadeirante? O que o senhor está fazendo em pé aí nessa cadeira? Ele só ficou em pé. Mas foi o diabo, gente, não é que ele era mentiroso, não. Aí ele olhou para ele assim e percebeu que ele estava em pé. Aí ele foi tentar sentar e foi aquela luta, ele não conseguia sentar e até Keren, vamos embora, mãe, esse homem vai dar um show daqui a pouco, né? Até que ele sentou de novo e eu falei um monte de coisas para ele e fui embora. Irmãos, onde você passa, a presença de Deus deve se manifestar através da sua vida. Entende? Não tenha medo. Eu vou passar vergonha. Já pensou se a pessoa ficar endemoniada? Vai, mas ser expulsa? Meu Deus do céu. Você não pode ter medo de passar vergonha. Lógico que você vai chamar atenção. Vai acontecer umas situações que, de fato, as pessoas vão prestar atenção. Mas aí você fala, Deus, vamos abrir aqui a sua despensa, que eu posso usar nesse momento aqui para impactar a vida dessas pessoas. Deixa juntar uma multidão. Eu vou me lembrando de várias coisas que eu não posso contar aqui, né? Eu conto muito na aula. As coisas que Deus faz que eu acho tremendas. E você precisa ativar esses dons, você precisa usar, você precisa pôr em prática. Porque tanto você vai se maravilhar, como eles vão continuar fluindo de forma abundante na sua vida. Se você não faz, o fogo se apaga. É simples assim. Há uma diferença visível entre os que são cheios e os que não são. Isso não tem nada a ver com barulho e atividade, embora o barulho e a atividade possam ser um resultado, né? Primeiro, eles têm conexão com Deus, são guiados pelo Espírito Santo nas suas decisões. A sua vida expressa o sobrenatural continuamente. Eles não são deste mundo. Qualquer pessoa que convive com alguém que é cheio do Espírito Santo percebe isso, essa conexão, essa direção do Espírito de Deus. É o sobrenatural continuamente operando aí. E eles não são deste mundo. As pessoas sabem disso. Eles vivem uma dimensão em que não são acuados pelo medo, pela preocupação, pela ansiedade. Não estou dizendo que eles não sintam isso, mas isso não consegue fazê-los retroceder. E nem se confundem com as coisas dessa terra, porque eles vivem lá no lugar em que eles foram assentados com Cristo, nas regiões celestiais, um lugar de vitória, um lugar em que você tem autoridade sobre o poder das trevas. O último texto que eu quero ler com vocês, em Gálatas 4, 22 a 23. Gálatas 4, 22 a 23. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu por promessa. Vocês sabem da história de Abraão, que Deus prometeu um filho, mesmo ele sendo idoso, Sara sendo estéril, né? E ali no meio do caminho, Sara teve uma ideia, né? Tem um filho com a minha serva, com Agar. E aí, Abraão teve Ismael. Mas aquele não era o filho que Deus tinha planejado. O filho que Deus tinha planejado viria do ventre de Sara, sua esposa. E Deus fez o sobrenatural para que essa criança nascesse. Não é? Você vai, o que isso tem a ver com o que você está falando? Espera aí, gente, perdi a folha aqui. Na verdade, quando a gente opera segundo a carne, que foi o que Abraão fez quando ele com Agar teve Ismael, é pelo poder do nosso braço, pela nossa vontade e em nosso tempo. Às vezes a gente fala, Deus está demorando muito. Não é possível, tem que fazer alguma coisa. E a gente vai com a nossa capacidade natural, fazer algo para produzir um resultado espiritual. Mas quando... E esses projetos, gente, não prosperam. Como Ismael, infelizmente, né, gerou aquele problema todo que nós sabemos ali, né, a guerra entre árabes e judeus. Mas quando nós agimos por promessa, como diz ali,
é pela vontade de Deus, no tempo de Deus, segundo o seu favor e a sua determinação. Então, tudo que fazemos no mundo espiritual, na vida espiritual, deve seguir esses princípios. Você não vive mais segundo a carne, porque os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Os resultados que você vai produzir, aparentemente, né, podem até ser parecidos com os resultados de Deus, mas eles não vão permanecer. Não são resultados que vão prosperar, porque não tem o favor e a bênção de Deus. E nós, muitas vezes, quando estamos vazios do óleo, a gente começa a tentar produzir as coisas pelo poder da carne. Vocês já viram uma pessoa pregar? Eu falo, gente, está faltando alguma coisa aí. O que está faltando? É a unção, é a confirmação, né, do Espírito, é o favor de Deus operando através daquilo, seja simples ou seja complexo. Mas às vezes falta o mais importante, porque a pessoa, quando esvaziou, ela não consegue mais agir de acordo com o poder do Espírito Santo. Ela começa a agir com o poder da sua carne, com o poder do seu braço, no seu tempo, com o seu esforço pessoal. E esses resultados não agradam a Deus, né? Nós sabemos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Agora, quando a gente se move por Deus, pela sua promessa, pelo seu favor, debaixo da sua bênção, debaixo da nuvem, né? Pela sua vontade, as coisas vão acontecer no seu tempo, as coisas vão acontecer segundo a sua determinação, e esses resultados são tremendos. Quanto mais nós andamos no Espírito, mais nos enchemos da sua presença, e é essa presença que faz a diferença em tudo que nós fazemos na vida espiritual. Mais nos alinhamos com suas promessas e não com a nossa carne, com a vontade da nossa carne. Eu sei que esse momento que estamos vivendo na Terra tem levantado, aliás, tem mostrado, né, dois tipos de pessoas bem distintas. Tem aqueles cristãos que têm fome e sede de Deus. Muitos aqui, queria que todos, né, têm fome e sede de Deus e têm pago o preço para experimentar do seu poder e da sua presença. Fazem o que for possível para experimentar essa presença. Fazem o que for possível para que esse poder genuíno, que vem queimar o fogo, o óleo, né, que é um fogo que queima o óleo, esteja na sua vida. Mas há também aqueles que foram se esvaziando lentamente na sua vida cristã, por inúmeros motivos, fazendo o caminho inverso, né? Nós vimos ali que Adão e Eva, quando pecaram, a primeira coisa que eles fizeram, fugiram da presença de Deus. Então, embora muitos famintos e sedentos estão buscando a presença de Deus e pagam o preço que for necessário por ela, quando nós damos lugar ao pecado em nossa vida, e o pecado cresce, nós fugimos da presença de Deus, porque é lógico que a presença de Deus vai revelar o nosso pecado. Então, muitas vezes, nem na igreja a gente vem mais, com inúmeras desculpas. Aquele primeiro amor, aquele fogo, aquele borbulhar, né, que eu falo que é um borbulhar aqui dentro, foi diminuindo. O seu pecado pode ser até um pecado de julgamento para com o próprio corpo de Cristo, quando você é extremamente crítico. A igreja é a noiva de Jesus. E quando você critica a noiva de Jesus mesmo, lá fora, com as pessoas que nem conhecem a Deus, você está pecando. Às vezes não é um pecado desse que a gente considera, né, os cabeludos. Você é muito crítico, muito crítica. Fala da igreja, fala dos líderes, fala dos servos de Deus, né? Move de acordo com a aparência. Você, em vez de contribuir, você está espalhando. Jesus disse, né? Quem comigo não ajunta, espalha. Só o fato de fazer isso, o seu nível de óleo vai esvaziar. E você vai começar a fugir da presença de Deus. Outros, como Pedro, né? Pedro sofreu uma decepção muito grande quando Jesus foi preso. Ficou frustrado. Às vezes você ficou decepcionado e frustrado com líderes, com pessoas dentro da igreja. E só essa decepção e essa frustração fez com que Pedro, depois que Jesus morreu, esquecesse tudo que Jesus tinha dito. Jesus nos alertou do que aconteceria. O que Pedro fez? Voltou a pescar. Voltou para a velha vida. Voltou para as antigas práticas, né? E nessa manhã, eu quero te perguntar, e você? Como está o seu nível de óleo? Você está cheio? Você está vazio? Ou você está no momento que você está esvaziando? Se você está aqui,
Deus te trouxe, eu tenho certeza, para te curar, para te restaurar, para quebrar tudo que tem afastado você da presença dEle, do poder dEle e do chamado, da vocação, do ministério que Deus tem para a sua vida. Você não está aqui à toa, mas você precisa muitas vezes fazer um conserto, para que o seu nível de óleo volte a encher. Você precisa voltar ao primeiro amor, encher a sua candeia de óleo, para que você não fique para trás como as 5 virgens nécias. A gente fala, ai, Deus é bom, Deus vai se lembrar de tudo que eu fiz em 1930 para Ele. Não, a nossa unção tem que ser fresca, tem que ser diária, tem que ser hoje. O que você faz para Deus tem que ser hoje. Você pode ter feito muita coisa no passado, mas você precisa continuar fazendo hoje. Amém? Então Deus te trouxe aqui para isso, eu tenho certeza, para te curar, para te trazer de volta para a nuvem. Não só para que ela fique sobre você, mas para que você entre nela como Moisés fez. E veja coisas incríveis e sobrenaturais. E Deus faça também essas coisas incríveis e sobrenaturais através de você. Ontem o pastor Flávio disse uma coisa que eu coloquei aqui no final. Que essa nuvem é o nosso GPS, né? E muitas vezes quando você sai fora da rota, aquela vozinha fala, recalculando a rota. Né? Então Ele quer recalcular a rota de nossa vida e nos trazer de volta. Deus não tem prazer em ninguém que começou bem a carreira e acaba desqualificado. Deus não tem prazer nisso. O prazer de Deus é que você comece a carreira, você corra a carreira, você esteja cheio de óleo, de unção a carreira toda. E um dia quando você comparecer diante dEle, Ele diga que você foi um servo bom e fiel, que foi fiel no pouco e agora Ele vai te colocar sobre o muito. Ele quer que você faça parte do grupo de virgens que estão cheias de óleo e quando Jesus, o noivo, vem buscar a sua igreja, você vai junto com Ele. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero só fazer uma oração com vocês, porque tem outro pregador ainda. E eu costumo sempre atrapalhar o outro pregador. Eu não quero fazer isso hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero que você, de fato, nesses dias, busque a unção de Deus. Busque se encher de óleo, mas que você também se arrependa. Se arrependa de coisas na sua vida que não estão agradando a Deus. Coisas às vezes pequenas, mas que estão roubando a sua unção. Estão esvaziando a sua candeia. E ela já não brilha mais como antigamente. E infelizmente o diabo vai te levar ao ponto, se você não fizer nada a respeito, que esse óleo vai se extinguir, vai se apagar. E quando o óleo se apaga, irmãos, nós somos como as outras pessoas do mundo. Não temos nada para dar, nada para oferecer. E o que é pior, experimentamos tanto de Deus e terminamos a nossa vida amargos, sendo críticos, falando mal da igreja, porque de repente a gente não conseguiu mais se encaixar nela. Tome muito cuidado com isso. Busque a Deus, Ele quer te encher do amor dEle, da presença dEle, do poder dEle, para que você continue sendo um filho amado, querido, e um filho que se enche todos os dias, que usa os dons continuamente, que tem a sua candeia cheia de óleo, e que o fogo do Espírito na sua vida é visível para todos que te conhecem, não só dentro da igreja, mas principalmente no mundo lá fora. Amém?